sou professora há 28 anos. Desde pequena, eu sempre adorei brincar de colocar as bonecas assim sentadinhas e dar aula. Porque quando você forma para professora, a gente sai cheio de sonho. Eu acho que a educação pública tem muito disso, que o professor acredita e ele está ali fazendo o melhor dele. A gente se emociona, a gente se dedica e é muito diferente de qualquer outra profissão. Porque nós estamos lidando com pessoas, nós estamos formando cidadãos. É como uma missão, entende? Essa questão até afetiva, eu acho mesmo. Não adianta eu procurar me qualificar e qualificar meus professores, se a hora que ele vai para a sala de aula ele continuar aplicando uma coisa que ele aprendeu lá na década de 70 e passar para os meninos hoje. Eu brinco que cuspe e giz não vai segurar mais aluno, aí a gente tem que arrumar uma outra forma. A gente tem muita concorrência com a era da tecnologia. Ficou mais difícil, porque ele tem que ser criativo. Porque senão a criança não aprende e perde o interesse. As mesmas ferramentas não funcionam. A gente não vai conseguir fazer com que o aluno preste atenção usando as mesmas ferramentas. Se prende mais a atenção do aluno, então nós temos que utilizar essa tecnologia para estar trabalhando a favor dessa aquisição do conhecimento. Aí esse é o nosso desafio, por quê? Porque o aluno é melhor do que a gente nessas coisas. Sim, a gente tenta de toda forma melhorar, mas nem sempre, às vezes, também, né, com muito sucesso, porque quando se trata de educação pública, acho que ela já mudou muito, mas a gente ainda tem uma boa parte para avançar, entendeu? Meu nome é Guiomar, eu sou mãe do Guilherme Costa da Silva. O meu filho tem síndrome de Down e estuda na escola pública. Eu engravidei já tarde, engravidei com 40 anos. Quando estava com 6 meses, deu uma certa diferença, né, nos exames que eu fiz. Aí, lógico, ali o mundo já cai um pouco. A princípio, sinceramente, desmorona qualquer um. Eu nunca tive experiência com criança, né, já engravidei tarde, minha vida nunca foi muito cuidar de crianças. É as nossas próprias frustrações, né? Então é ali onde você se descobre as tuas falhas, as tuas ilusões. Me emociona, sabe? Até hoje eu não consigo assim, né? É nesse momento que você acolhe o pai, porque ele já passou por diversas situações de dificuldade. E quando você recebe de braços abertos uma criança de inclusão, essa faz toda a diferença na vida daquela família. Nós temos que procurar algum lugar onde ele seja quisto, que ele seja querido, que alguém deve ter algum lugar que as pessoas queiram trabalhar com inclusão. Que não haja mais o preconceito, é preciso que se coloque as crianças com necessidades especiais dentro da sociedade. Eu acredito que esse hoje é o maior desafio da escola pública. Falta-se a estrutura e um embasamento para os professores, eu digo e eu sinto isso também, para trabalhar com a inclusão. Não é fácil para um professor, né? De repente nunca teve experiência com uma criança especial, apareceu um especial ali, ela vai ter que se renovar também, ela vai ter que tentar ler um pouquinho, tentar entender aquele universo. Porque a gente é professor, não é um psicólogo, a gente não tem aquela didática assim, né? Para ver, tem coisas que fogem de nosso conhecimento. Hoje, as escolas públicas, principalmente as estaduais, aqui em Curitiba, não estão preparadas.
eu penso que a gente tem que ter mais capacitação, né? Porque a gente percebe que este número de inclusões tem aumentado. E isso assusta o professor. É possível o professor desenvolver grandes coisas com as principais ferramentas que ele tem, que é o conhecimento e o ser humano. A referência dos meninos é o professor. E a afetividade, para mim, é a palavra principal da educação também. Para mim, sem afeto não tem educação. Acho que é mais essa questão afetiva, é por onde você puxa o aluno. Num mundo que a gente está tão frívolo, que a gente não fala mais olhando no olho, que a gente só vê violência, essas questões, eu ainda acho que a escola está aí para isso, para criar esses vínculos afetivos, essa relação mesmo, interpessoal, que eu acho que falta. A mãe sai para trabalhar, não tem tempo de olhar os filhos. Pede a mamãe para dar uma olhadinha, essa letra tá bonita. Pede a mamãe para dar uma ajuda na tarefa, que é fácil. Aí eles falam, mas a minha mãe não tem tempo. A educação reflete de casa, reflete aqui, né? E daí acaba que a gente tenta suprir isso. Porque se não tiver isso, a gente não consegue nem ensinar a criança em sala de aula. É difícil você manter disciplina às vezes, porque depende de como eles chegam na escola também. O professor falava, o aluno respeitava, hoje não. Hoje você precisa de muita coisa para ter um respeito de aluno. Ele precisa do respeito, né? E isso a gente sempre bate na mesma tecla, isso tem que vir de casa. A criança fica sem limite, sem regras. Aí chega na escola com violência, eles desrespeitam o professor. Tudo ficou muito jogado para a escola, a criança fica muito sozinha, então não tem um acompanhamento que antigamente se tinha mais, né? Percebe que um aluno está com dificuldade de aprendizagem, aí você vai investigar. No fim, você vai perceber que tem todo um contexto familiar ali envolvido, que está prejudicando a aprendizagem dessa criança. Eu peço para a mãe vir conversar comigo. A mãe nunca tem tempo. O que me desmotiva é isso mesmo. É a falta de acompanhamento dos pais. E também a questão de despreparo, né? A escola tem recebido muitas demandas e o professor não está preparado para essas demandas. A dificuldade de trabalhar com a diferença. Eu acho que o fator que serve de desestímulo seria esse. Muito estresse. A violência extrema. Professores que chegaram a apanhar de alunos. Crianças desassistidas. É uma somatória, na verdade, de coisas, não é uma coisa pontual. A gente precisaria da família estar mais junto, para esse resultado ficar lá em cima. O aluno que tem o acompanhamento do pai, ele é muito bom. Não tem como se ter uma educação de qualidade sem a participação dos pais. A escolha, a estratégia de atividades é difícil. A forma como a gente tem que levar esse conhecimento é complicado. Cada dia, você como gestora, é um desafio. Nem sempre a gente tem condições de montar um planejamento estratégico. A gente até tenta, dentro das possibilidades, dos que são avisados, mas cada dia é um dia. O trabalho do diretor hoje... Chego 7, não tenho mais horário de almoço. Por quê? Porque é responsabilidade demais. É bem complicado, principalmente o tempo, né? A gente sempre acha que está faltando tempo. Folha de pagamento. Aí vem da cantina, da limpeza. Quando você tem chance de planejar anteriormente, com certeza a coisa rola melhor, o tempo é distribuído melhor. Serve como base para melhorar a qualidade do ensino. Você trabalhar com as diferentes dificuldades de aprendizagem que você tem dentro da sua sala. O professor que aprendeu a matemática há um tempo atrás, ele tinha essa dificuldade de relacionar o cotidiano do aluno com a matemática, um vendedor de picolé, um feirante, para a matemática dos livros. Eu faço de tudo para o aluno aprender a ler e escrever. Cada um tem o seu jeitinho de lidar, né? E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Esse é o maior desafio do professor, estimular todos, né? O conhecimento em todos, com uma diversidade enorme ali dentro da sala. Tem um ditado muito popular que diz assim, o novo assusta. Assusta. Nós, educadores, não podemos desistir jamais. Eu acho que o professor tem que acreditar. Então, esse novo, para quebrar paradigma, é muito difícil. É lógico que se nós tivéssemos um sistema que nos apoiasse, tudo seria mais fácil, né? Mas, por isso, somos
lutadores. Eu sempre digo aqui às colegas, gente, vocês são a peça fundamental na escola. Os professores são tudo na vida de qualquer pessoa, né? Tem que querer, tem que gostar, tem que buscar. Eu acho que falta um pouco disso. Ele chega lá, mas tem que ter sabe, uma preparação. A gente tem que estar sempre fazendo cursos e se renovando e buscando mais conhecimento. Então a gente nunca está parado. Do jeito que está indo não está funcionando. Então o que eu vou fazer para melhorar? O professor, para mim, é a peça principal que tem dentro de uma escola. Se ele não quiser, ele não faz um bom trabalho. Eu acho que eu sou uma agente de transformação. Todo mundo passa pelo professor. Então o professor, ele é único. Eu tinha um aluno e um dia ele chegou para mim e falou assim: professor, eu posso te chamar de mãe? Ele chegou para mim na 3ª série. Ele não sabia ler e escrever. Ela tinha bastante dificuldade na família. Tinha muito conflito familiar, assim, era bem complicado. Ele não conseguia se alfabetizar, não tinha maneira de fazer esse menino se alfabetizar. Daí, né, veio na minha cabeça começar a separar. Eu escrevia as sílabas com cores diferentes. Eu fiz um projeto de valores em sala de aula. E aí, dentro da aula de artes, eu ensinava flauta doce. E com as notas musicais, ele começou a conhecer as letras. Ele levantou a mão e falou: eu quero ler, professora. Ele falou assim: porque ninguém cuidou de mim como você cuida, né? Ninguém preparou a minha aula como você prepara, né? Ninguém vem de casa com tanta vontade de me ensinar como você me ensinou. De repente ele começou a ler aquilo, aí sabe, a emoção foi muito forte. Eu tive que sair da sala para poder me refazer. Até que no final do ano eu tive o prazer de ouvir ela vir me abraçar e falar: professora, você é a professora mais maravilhosa que eu já tive. E ele se formou ano passado. E ele ganhou uma rosa quando ele se formou. E ele veio me entregar essa rosa. Meu Deus, você foi a melhor professora que eu tive. Eu nunca mais tive uma professora como você. Então isso é recompensador. Então isso não tem preço que pague isso. Hoje eu continuo dar aula porque eu amo educação. Educação para mim, como o Rubem Alves diz, é um ato de amor. Eu amo trabalhar nessa área e acho que vai ser isso pro resto da minha vida. O professor é um profissional, mas lá no fundo também é uma vocação. A gente não trabalha pelo financeiro, a gente de fato trabalha por amor. Pelo amor que ele tem à educação, e ele toma essa educação, esse transformar pessoas como uma missão para ele. Qual é a função do professor? É fazer esse aluno lá no fim brilhar. Isso é uma coisa que vem de dentro. É amor mesmo a profissão. Para quando chegar lá no final a gente falar: oba, a gente conquistou junto. Eu tenho que fazer essa diferença. Então eu vou. E aí eu levanto da cama e vou. Não é para ser professor, é para ser mais do que isso. Nossa Senhora que te proteja, que você durma bem, respire bem. Amém. Beijo.